Louis Ferdinand Céline, nascido Louis Ferdinand Destouches em 1894, é um dos escritores mais polêmicos e inovadores da literatura francesa do século XX. Sua obra é marcada por uma prosa singular, caracterizada por um tom brutalmente honesto, um humor cáustico e uma visão profundamente pessimista da condição humana. A vida e a obra de Céline são inseparáveis, ambas impregnadas por um sentimento de desencanto e cinismo, muitas vezes chocante em sua intensidade. Céline nasceu em Courbevoie, um subúrbio de Paris, e teve uma vida repleta de experiências que moldaram sua visão de mundo e seu estilo literário. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu como soldado e foi gravemente ferido, experiência que o deixou com sequelas físicas e psicológicas que permeiam sua obra. Após a guerra, formou-se em medicina e trabalhou como médico em várias partes do mundo, incluindo a África e os Estados Unidos, o que lhe proporcionou um olhar crítico sobre as diferentes sociedades que conheceu. Seu primeiro romance, Viagem ao Fim da Noite, publicado em 1932, quando ele contava 38 anos de idade, o projetou imediatamente para a fama literária. Contudo, sua carreira foi marcada por uma grande controvérsia devido aos seus assim chamados panfletos antissemitas, publicados entre os anos de 1936 e 1941, que o tornaram uma figura infame e marginalizada no pós-guerra. Céline passou anos do exílio na Dinamarca e retornou à França em 1951, onde continuou a escrever até sua morte, em 1961. A trajetória de Céline, de filho único de pais pequenos burgueses que atuavam no comércio, a escritor antissemita em alto exílio na Dinamarca, adquire um caráter quase romanesco, quando analisadas as numerosas viagens empreendidas pelo autor desde a sua juventude. As viagens de Céline, com múltiplos destinos e por diferentes motivos, estão enraizadas no cerne temático e psicológico de sua obra, em que as fronteiras entre a ficção e a realidade são tênues, em especial em seu romance de maior influência, Viagem ao Fim da Noite, publicado, como já dissemos, em 1932. O protagonista de seu primeiro romance, Viagem ao Fim da Noite, Ferdinand Bardamy, é um alter ego, um espelho do próprio Céline, inclusive empreendendo muitas das viagens experienciadas pelo escritor. De particular importância é a experiência de combate na Primeira Guerra Mundial, assim como a ida à África colonial e o contato com o Fordismo nos Estados Unidos. Em 1899, a família Destouches deixa Courbevoie pela capital francesa. Em 1908 e 1909, Céline estuda idiomas na Alemanha e na Inglaterra. Em 1912, aos 18 anos, para adiantar-se ao alistamento militar inevitável, apresenta-se ao exército francês, 2 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, aos 20 anos, Céline passa pela experiência brutal dos primeiros combates do exército francês na Primeira Guerra Mundial, na região belga de Flandres Ocidental. Ferido no braço com gravidade, recebe condecoração militar e é declarado incapaz de retornar ao combate. Seu envolvimento com o conflito é seu primeiro contato, e o do protagonista Bardamy com o horror da guerra e com o absurdo inerente às relações humanas, cuja autópsia é central em Viagem ao Fim da Noite e em toda a obra celiniana. Ainda
É justamente com o alistamento militar que o romance tem início. Nessa primeira viagem, a passagem de Bardami pelo exército francês apresenta um caráter autobiográfico evidente e evidencia os traumas e as cicatrizes físicas e psicológicas compartilhadas pelo autor e seu personagem. Após a dispensa do exército, Louis Ferdinand Destouches passa um biênio em Londres, entre 1915 e 1916, trabalhando no serviço consular francês, período considerado de menor relevância na trajetória do escritor e não incluso nas viagens do personagem Bardami. Em seguida, passa por sua segunda grande experiência formativa como viajante, em 1916, quando é enviado pela Companhia Florestal Sanga ou Bangui para supervisionar plantações no Camarões, onde entra em contato novamente com o horror existencial encarnado na miséria e na brutalidade do colonialismo. Na viagem à África, a experiência espelhada pelo protagonista Ferdinand Bardami é amplificada por doença e delírio. Os conflitos da personagem fictícia operam de forma a maximizar a experiência factual de Céline, em especial na forma em que desnudam as contradições e o absurdo do ato de viver para morrer. Retorna à França em 1917 por razões médicas. Conclui seus estudos em medicina de 1920 a 1924 e publica sua tese A Vida e a Obra de Inácio Felipe Semmelweis em 1924, sobre o importante médico húngaro do século XIX, considerada precursora de sua obra literária. No ano seguinte, ao jovem médico é confiado o comando de uma delegação de médicos sul-americanos, com os quais cruza grande parte da América do Norte, com o objetivo de estabelecer uma rede mundial em prol do desenvolvimento da saúde pública. A viagem tem início em Cuba e inclui passagens pela Lusiânia, Washington, Nova York, mas é a estadia em Detroit e Pittsburgh, de 5 a 8 de maio de 1925, que demonstra o papel central dessas deslocações físicas e psicológicas que vão se encontrar no seu mais importante livro, Viagem ao Fim da Noite. A experiência proposta pela equipe médica busca verificar se um serviço de saúde fornecido aos operários e industriais poderia resultar em retorno financeiro para os acionistas da indústria. É neste contexto que se dá o contato de Céline com o Fordismo, experiência que o marcou profundamente e que é detalhada em um documento que ele vai escrever em 1925, relatando em notas de organização das fábricas da Ford em Detroit. Um documento super importante que, inclusive, nos coloca em contato com essa experiência que ele vivenciou nos Estados Unidos e que vai ser transposta literariamente como uma experiência vivenciada pelo seu protagonista, o Ferdinand Bardami, como funcionário de uma empresa, de uma fábrica da Ford nos Estados Unidos, à época. Assim, após o espantoso contato com horrores inimagináveis, proporcionados pela imersão no contexto da Primeira Guerra Mundial e do colonialismo europeu no continente africano, Céline passa pelo terceiro confronto com o que acabaria por ver como o inescapável absurdo da existência humana, quando conhece as fábricas da Ford, cujo modelo de produção, o Fordismo, é peça central do então nascente capitalismo estadunidense. Embora o foco de suas notas sobre a experiência real, sobre o aspecto médico e a análise das condições de saúde proporcionadas aos trabalhadores, o escritor demonstra interesse
no fato de que o alto grau de mecanização do Fordismo permitia, mesmo aos trabalhadores inválidos, trabalharem nas fábricas. Cellini não deixa de demonstrar certo desgosto pela indústria. Vai dizer ele, na Ford, a saúde do trabalhador não importa. É a máquina que lhe dá a caridade de ainda precisar dele, fecha aspas. Essa mesma ideia é anunciada por Bardami, que, ao contrário de Cellini, passa pela experiência direta de trabalhar, como eu disse, nas indústrias da Ford, quando parte para os Estados Unidos, vindo do continente africano. Ao espelhar parte das experiências reais de Cellini, Bardami, embora apresente um alto grau de autonomia em relação ao autor, com relacionamentos e experiências próprias, amplia sua vivência factual, mesclando o real e o fictício para estabelecer mais precisamente as temáticas e os objetos de análise da obra, em especial a impotência humana diante do caos incompreensível da própria existência. Cellini publicou 3 panfletos antissemitas que causaram grande controvérsia na França e no exterior. Bagatelas por um Massacre, publicado em 1937, Escolas de Cadáveres, publicado em 1938, e Em Maus Lençóis, publicado em 1941. Esses textos foram marcados por um virulento discurso contra os judeus, o associando definitivamente como um notório antissemita e um colaboracionista com o regime nazista, principalmente durante a ocupação da França na Segunda Guerra Mundial, que se deu entre os anos de 1940 e 1944. Bagatelas por um Massacre foi o primeiro desses panfletos e o mais longo deles, publicado em 1937, e é considerado o mais violento e explícito em termos de retórica antissemita. Cellini argumenta que os judeus eram responsáveis por todas as calamidades do mundo, defendendo abertamente a sua eliminação. O segundo desses panfletos, Escola de Cadáveres, de 1938, continuou na mesma linha, com um tom ainda mais radical e apocalíptico, comparando os judeus a cadáveres e prevendo a destruição iminente da Europa. Por fim, Em Maus Lençóis, publicado em 1941, durante a ocupação nazista, refletia a situação da França naquele momento. Esse panfleto é menos explícito em sua retórica antissemita, mas foi fortemente criticado por ter sido publicado no auge da colaboração com os nazistas. A recepção desses panfletos foi amplamente negativa, prejudicando daí para diante a carreira de Cellini irremediavelmente, especialmente entre os intelectuais franceses. Jean-Paul Sartre, por exemplo, condenou fortemente Cellini, afirmando que sua obra antissemita o desqualificava como escritor. Ao mesmo tempo, houve uma tentativa de censura e esquecimento dessas obras, que não foram reimpressas na França por muitos anos. Recentemente, em 2018, uma tentativa de republicação desses textos causou grande debate público e foi amplamente condenada, resultando na suspensão da reedição planejada. Planejava-se, a partir da editora Gallimard, uma edição crítica desses panfletos, mas não foi possível fazê-la. A repercussão desses panfletos na França foi, em sua maioria, negativa. Intelectuais como Jean-Paul Sartre, André Gide e Albert Camus condenaram as ideias de Cellini e ele se tornou uma figura amplamente marginalizada após a Segunda Guerra Mundial. Durante muitos anos, suas obras foram evitadas e os panfletos não foram reimpressos, permanecendo uma mancha em sua carreira literária. A recepção internacional foi igualmente negativa, especialmente após a revelação das atrocidades do Holocausto. Muitos críticos e leitores estrangeiros passaram a ver Cellini como um cúmplice moral das ideologias que contribuíram para o genocídio. A obra de Cellini foi lida com cautela e a influência de seus panfletos antissemitas foi amplamente repudiada. Podemos fazer uma breve síntese das principais obras desse grande e controverso escritor francês do século XX.
Além do seu livro que o lançou em 1932 para o estrelato literário, que é Viagem ao Fim da Noite, publicado em 1932, ele publicou em 1936 o seu segundo romance, Morte a Crédito. Essa obra é uma sequência espiritual de Viagem ao Fim da Noite, oferecendo um olhar ainda mais sombrio e experimental sobre a vida de Bardami. O romance é conhecido por sua estrutura não linear e pela exploração dos temas da miséria, da degradação e do desespero. Banda Gnou, de 1944, é uma obra menos conhecida, mas igualmente importante na avaliação dos seus críticos, que explora as experiências de exilados em Londres durante a Primeira Guerra Mundial, com um estilo ainda mais fragmentado e um tom que oscila entre o grotesco e o trágico. De Castelo em Castelo, publicado em 1957, é um livro que faz parte de uma trilogia autobiográfica que narra a fuga de Céline após a Segunda Guerra Mundial, da França, em 1944, oferecendo uma perspectiva amarga e desesperançada sobre o mundo do pós-guerra. Céline sempre foi uma figura controversa na França. Se, por um lado, sua inovação estilística e a profundidade psicológica de seus romances foram amplamente reconhecidas, sua reputação foi manchada por suas convicções políticas e publicações antissemitas, como nós já dissemos. No entanto, críticos literários como Philippe Soares, Henri Godard defendem a importância de sua obra, mesmo reconhecendo as complexidades morais envolvidas. No exterior, Céline é considerado um dos grandes inovadores da prosa moderna. Escritores e críticos internacionais o elogiam por sua habilidade em capturar a angústia e o absurdo da vida moderna. Sua influência é particularmente forte em autores que exploram temas como a alienação, a desesperança e a busca por autenticidade em um mundo desumanizante. Céline ofereceu uma influência marcante sobre vários escritores do século XX, especialmente aqueles interessados em explorar os limites da linguagem e da narrativa. Alguns dos autores mais notáveis que foram influenciados por Céline incluem o Samuel Beckett, o autor de Esperando Godot, foi profundamente influenciado pela prosa de Céline, especialmente em seu uso da linguagem coloquial e no retrato de personagens que vivem à margem da sociedade. O escritor estadunidense Charles Bukowski é frequentemente comparado a Céline devido ao seu estilo cru e direto, bem como a sua representação de uma humanidade degradada. Bukowski admirava a capacidade de Céline de transformar o cotidiano em uma forma de arte brutalmente honesta. Henry Miller, autor de Trópico de Câncer, também reconheceu a influência de Céline em seu trabalho, especialmente na forma como ambos retratam o absurdo da existência humana. Henri Godard, um dos maiores estudiosos de Céline, escreveu em sua biografia do autor, abre aspas, Céline conseguiu capturar a essência da angústia moderna, não através de uma análise filosófica, mas por meio de uma linguagem que, em sua brutalidade, ecoa as dissonâncias da vida contemporânea. Philippe Soares comentou, abre aspas, a linguagem de Céline é como um punho que te atinge no estômago. Ele não escreve para te confortar, mas para te lembrar que a vida é uma batalha incessante contra o absurdo e o desespero, fecha aspas. Mesmo Jean-Paul Sartre, que criticou de maneira veemente os panfletos antissemitas de Céline, elogiou o estilo do autor, apesar de discordar de suas opiniões políticas. Vai dizer ele, abre aspas, a escrita de Céline é um turbilhão que nos arrasta para as profundezas da condição humana. Não há escapatória em sua visão de mundo, apenas a verdade nua e crua, fecha aspas. Júlia Kristeva, uma das figuras mais luminares, mais respeitadas contemporaneamente no mundo intelectual francês, ela que é linguista, crítica literária, filósofa, psicanalista,
uma obra realmente bastante reconhecida e apreciada, inclusive no Brasil, onde boa parte dela encontra tradução, escreveu um livro sobre a questão do poder e do horror, da abjeção, né? Das perversões. E ela vai, nessa obra, dedicar uma grande parte dela ao Cellini. E eu vou agora fazer algumas citações de trechos que eu pensei dessa obra. Não encontra-se traduzida para o português. Eu encontrei, por exemplo, uma edição de uma tradução para a língua espanhola. Vai dizer a Júlia Kristeva, em dado momento, abre aspas, um estudo estranho em que a leitura de Cellini nos mergulha. Para além do conteúdo dos romances, do estilo de escrita, da biografia do autor ou de suas posições políticas insuportáveis, fascistas, antissemitas, é o efeito da leitura, fascinante, misteriosa, intimamente noturna e libertadora, como um riso intransigente, mas ainda assim cúmplice, que constitui o verdadeiro milagre de Cellini. Quase 20 anos após sua morte, quase meio século após a publicação de Viagem ao Fim da Noite, como, onde, por que esse universo celiniano nos desafia tão vigorosamente? Fecha aspas. O efeito Cellini é bem diferente, invoca o que em nós escapa às defesas, ao aprendizado, às palavras ou contra a qual luta. Uma nudez, um abandono, um farto, um desconforto, um declínio, uma ferida. O que não admitimos, mas o que sabemos é comum, uma comunidade baixa, popular ou antropológica, o lugar secreto para o qual todas as máscaras são destinadas. Cellini faz-nos crer que ele é verdadeiro, que é o único autêntico, e estamos prontos a segui-lo, sepultados nessa parte da noite em que ele vem procurar-nos, e esquecendo-nos de que, se nos mostra, é porque está noutro lugar, na palavra escrita. Marte ou comediante? E continua Kristeva. A leitura de Cellini nos apreende neste lugar frágil de nossa subjetividade, onde nossas defesas desmoronadas revelam, sob a aparência de um castelo fortificado, uma pele esfolada, nem por dentro nem por fora, o exterior ferido se derramando em um interior abominável, a guerra esfregando os ombros com a podridão, enquanto a rigidez social e familiar, essa falsa máscara, desmorona na amada abominação de um vício inocente, um universo de fronteiras, congorras, identidades frágeis e confusas, as deambulações do sujeito e seus objetos, medos e lutas, abjeções e lirismos. Na encruzilhada do social e do associal, do familiar e do delinquente, do feminino e do masculino, da ternura e do assassinato. E uma última longa passagem de Kristeva sobre Cellini, abre aspas. A adesão em si ambivalente e risória ao nazismo não pode ser explicada. Integra-se como uma necessidade interna, como um contrapeso inerente, como uma necessidade massiva de identidade, de um grupo, de um projeto de sentido, cristalizando assim a reconciliação objetiva e ilusória entre, por um lado, um ego que se afoga na vertigem de seus objetos e de sua linguagem, e por outro, a proibição identificadora, insuportável, insustentável, desmoronadora que o faz ser. O fascínio odioso pelos judeus, sustentado até o fim de sua vida, esse antissemitismo primário que intoxica as páginas tumultuosas dos panfletos, não é um acidente. Impede a dissolução da identidade coextensiva a essa escrita, que toca nas distensões mais arcaicas. Constrói pontes sobre as separações que garantem vida e sentido, assim como o compromisso político nos outros,
como de fato qualquer compromisso político, na medida em que estabelece o sujeito em uma ilusão socialmente justificada, em uma salvaguarda, um delírio se quiserem, mas cujo desdobramento social e múltiplas racionalizações são bem conhecidos. Um delírio que literalmente impede de enlouquecer, porque adia o abismo sem sentido que ameaça essa travessia do idêntico que é escrever. Fecha aspas. Louis Ferdinand Céline é uma das figuras mais complexas da literatura moderna, admirado e rejeitado em igual medida. Sua obra, caracterizada por uma linguagem inovadora e uma visão sombria da existência, continua a ser objeto de estudo e fascínio. Céline desafia o leitor a confrontar as duras realidades da vida moderna, deixando uma marca indelével na literatura mundial. Embora seu legado seja ofuscado por suas opiniões políticas controversas, a força de sua prosa e a profundidade de sua visão literária asseguraram a ele um lugar entre os grandes escritores do século XX.